bate-papo com... Bem, caros amigos, amigas, ouvintes da Web Rádio Agro Musical, a do Estúdio Difusora de São José do Rio Preto, Rádio Fiscar aqui de São Carlos, da Guiné-Bissau, a comunidade Balalafon. Nós estamos aqui recebendo no programa de hoje o professor Otaviano Canuto. Seja bem-vindo, professor Otaviano Canuto. É sempre uma honra recebê-lo no nosso programa de rádio. É um prazer estar aqui de novo, Jader. É um prazer participar. Professor Otaviano Canuto, nós gostaríamos de saber como o senhor está vendo o Brasil nesse cenário tão tumultuado, que é o cenário externo, com uma nova guerra agora, né, Irã, Estados Unidos, um conflito no Oriente Médio. Quando ocorre o senhor já participou do nosso programa, desde a Covid-19, isso já teve um impacto para as cadeias globais, depois a guerra da Ucrânia, outro impacto, e depois o tarifaço, que também nós sofremos outro impacto, o senhor participou e nos trouxe grandes esclarecimentos sobre o tema. Agora nós estamos, de novo, diante de uma situação muito delicada, não, professor Otaviano? Sim, e que eu temo ainda possa piorar, porque, ao que tudo indica, nós vamos ter um novo momento dessa guerra, com alguma coisa feita pelos Estados Unidos amanhã, depois do fim do deadline que o Trump deu ao Irã, né? E, na verdade, a proposta dele para o Irã não foi, digamos, aceita, tomada pelo Irã, que veio com a contraproposta que também nós temos um impasse. Claramente acontece aí que talvez, muito provavelmente, o Trump superestimou o que seria o resultado do ataque que os Estados Unidos e Israel fizeram, né? Liquidando, ceifando os cabeças do regime iraniano, né? Sendo que, claramente, os iranianos meio que já tinham se preparado para ter uma sequência mais descentralizada, com outras lideranças assumindo lugar, apertando o controle doméstico. Então, a tal mudança de regime por lá, com revolta de dentro, aproveitando o fato de que os cabeças foram decapitados, não ocorreu, né? E, pelo contrário, Irã começou a fazer os bombardeios não apenas para as instalações militares americanas, mas também sobre Israel e sobre os países ao redor, né? Além de decretar o fechamento do bloqueio do Estreito, né? E aí a guerra, digamos assim, assumiu um outro patamar, né? E é claro, os bombardeios também do lado de Israel e Estados Unidos sobre o Irã continuaram, mas o ponto é que hoje o Irã, entre outras coisas, demanda a cobrança de um pedágio no futuro, para tudo que for passado com autorização deles pelo Estreito, né? E demanda reparações, né? Enquanto aqui do lado dos Estados Unidos e Israel, atualmente no caso dos Estados Unidos, isso é explícito pelo Trump, demanda a abertura imediata do Estreito e deslocou soldados para a região. Então é muito provável que a gente está falando na segunda-feira, né, à tarde, dia 6, e é muito provável que a gente assista a partir de amanhã uma boots on the ground, como se diz em inglês, dos botas dos soldados americanos no solo iraniano para tentar, inclusive, é um processo complicado. O Irã é uma espécie ele é um gargalo, ele é um choke point em si mesmo. A geografia dele, inclusive, os ataques a
a quem passa no estreito podem ser comandados a partir de postos nas montanhas, né? À beira do Golfo Pérsico. Então, só uma ocupação terrestre dos Estados Unidos suficiente para, digamos assim, combater esses pontos de ataque ao estreito é que conseguiriam unilateralmente abrir o estreito. Pois bem, e a gente sabe, quer dizer, isso agora já virou razoavelmente de conhecimento comum, como o estreito importa não apenas pela passagem, pelo transporte marítimo de petróleo e de derivados, não é? Porque tem também a questão dos derivados, a capacidade de produção petroquímica dos países vizinhos, assim como do próprio Irã, tem sido danificados durante a guerra, não é? Mas 20% do petróleo no mundo navega por ali, e um percentagem brutal também de gás, né? E embora o grosso desse combustível, não apenas o próprio petróleo, mas derivados, vá para a Ásia, ele também importa para a Europa, né? E mesmo os Estados Unidos, mesmo sendo produtor grande hoje em dia de petróleo, não pode evitar que os preços externos também não afetem os preços domésticos. Eu moro aqui há 22 anos, é impressionante como nesse mês o preço do litro de gasolina subiu monstruosamente, tá? Pois bem, e o diabo é que os efeitos disso que vem ocorrendo ainda não se manifestaram, porque você ainda tem, por enquanto, no mar, né, os navios que passaram por lá antes da guerra começar, né, e eles vão lentamente chegando ao seu destino. Então, tem um prazo, um mês ou mais, para que o que aconteceu recentemente comece a se manifestar sob a forma de escassez de derivados do petróleo, né? E não é apenas petróleo e gás. A Igor tem uma parcela grande da produção de fertilizantes que depende da produção na região, mais especificamente, não apenas a ureia, todos os fertilizantes que têm conteúdo de carbonizado e de gás, eles dependem muito da produção feita na região, né? Isso já está, digamos assim, também a carência deles vai ter efeito sobre a disponibilidade mundial desses minerais, né? desses fertilizantes. E aí, indo para o Brasil, quer dizer, como é que o Brasil tende a ser impactado por essa crise? A magnitude da crise é tal que o cabeça da Agência Internacional de Energia, o Fatih Birol, chamou de a maior crise, o maior choque energético da história. E, de fato, há quem, digamos, tenha estimado que o impacto sobre a disponibilidade de petróleo será a soma do que foram, digamos, aquele choque do petróleo de 73 e de 79 e o da guerra da Ucrânia, né? Então, é um choque realmente monstruoso. Pois bem, e o Brasil? Aí vai se dizer, ok, o Brasil tornou-se, como a gente sabe, o sexto maior exportador mundial de petróleo, né? E tem, digamos assim, naquilo que diz respeito ao refino, o Brasil tem hoje a oitava posição, o oitavo maior complexo de refino do globo, né? Mas a questão do fato de que o Brasil exporta petróleo, mas importa muito derivados. O Brasil, por exemplo, importa 25% do diesel que é consumido no país. Ora, o preço dessa importação indo para cima, né, afeta todo o transporte de cargas do país, que usa muito diesel, né? E, inclusive, tem um detalhe de que
especificamente na Amazônia, 3 milhões de pessoas dependem de sistemas isolados, movidos a diesel, de geração de energia. Né? Então, é evidente que há motivos para se ter preocupação com os impactos dos preços do diesel e com a disponibilidade na hipótese de prolongamento da guerra. Olha, começou-se no início do mês, os analistas faziam cenários, tinham um cenário de guerra curta, guerra média, guerra longa e assim por diante. Bom, o cenário de guerra curta já passou, né? Já estamos na quase no fim da quinta semana. Pois bem, e há, evidentemente, os riscos de que essa guerra ainda demore ainda bem mais a ser concluída. E no caso da produção por exemplo, de alguns petroquímicos e assim por diante, o dano já causado vai ser tal que vai tornar a recuperação da oferta no futuro bem mais lenta. Né? E olha que, como eu disse e repito, os efeitos disso que está acontecendo ainda não chegaram na disponibilidade de combustível nos países, porque os navios que ainda já estão no caminho, ainda estão chegando, não é? Então, olha, sempre pergunto, bom, mas se já se imaginava, o Estreito de Hormuz já sempre foi considerado um lugar de risco, assim como o outro estreito mais para baixo que dá acesso ao Canal de Suez, né? Aliás, os Houthis já fizeram danos, já trouxeram danos ao translado ali pelo outro estreito, mas o fato é que não tem não tem alternativas de transporte suficiente. Você tem o Arábia Saudita construiu um oleoduto que leva lá para cima em direção digamos que pode pegar o caminho do Canal de Suez, mas a magnitude, o tamanho desse oleoduto não é suficiente para compensar inteiramente para a Arábia Saudita o fechamento do Estreito de Hormuz. A mesma coisa para os Emirados Árabes Unidos, que tem um oleoduto que leva ao mar mais para baixo do estreito, mas não tem a magnitude grande. E você não aumenta esses oleodutos da noite para o dia, tá certo? Então, o fato é que não existe muita alternativa do Estreito de Hormuz. Pois bem, falei do diesel. É claro que também nós vamos sentir, já estamos começando a sentir, por conta das decisões de investimento e de produção que estão sendo aliadas, também vamos sofrer pelo lado dos fertilizantes. Né? Olha, eu vi estimativa recente no relatório da Eurasia, né? Que como parcela dos custos operacionais efetivos, os fertilizantes chegam a 34% no caso do milho de verão, né? E 27% da soja e do milho de segunda safra. Né? Isso dados que a Eurasia coletou do Centro de Pesquisa da Universidade de São Paulo, né? E chega a 30% dos custos operacionais do trigo. Né? É claro que a safra atual nossa do Brasil já está na fase de colheita, né? Mas digamos que a gente sabe que até setembro que os produtores têm que garantir os insumos para o próximo ciclo de plantio. Né? Olha, o Brasil é hoje, não preciso explicar para vocês, origem de 60% das exportações globais de soja, é também o maior produtor exportador mundial de carne bovina, dentre outros elementos. Mas é também o maior importador mundial de fertilizantes. Claro, porque são utilizados nessa produção agrícola e o solo brasileiro não é suficiente nesse caso. Né? Então, todos os nutrientes primários, todos no solo que faltam no solo brasileiro, são importados via fertilizantes. E vejam que
para confirmar o que eu estou dizendo a respeito do desdobramento do que acontece lá na região do Estreito de Hormuz. Olha, Irã, Catar, Arábia Saudita, Omã e os Emirados Árabes Unidos, eles foram a origem de 36% das importações brasileiras de ureia no ano passado, né? E hoje estão fechados. E eu entendo que os preços da ureia aí no Brasil, já nas primeiras semanas do mês passado, já subiram 35%. Claro, o mercado antecipa a ausência, né? E pode subir mais ainda enquanto o Hormuz continuar fechado, né? A exposição aos fosfatos também é significativa. Tem os números de que 78% do consumo brasileiro de fosfatos é importado, né? E a China é um fornecedor alternativo, mas a China tem restringido as suas exportações de fosfato para proteger sua própria segurança alimentar, já desde o começo do conflito. Bem, então, é claro que se, continuando, diesel como um veículo direto de impacto, claro, mas os fertilizantes, né, porque se o acesso a fertilizantes continuar restrito até setembro, aí até a gente pode ver riscos de desabastecimento e de elevação do preço doméstico, não é só o preço no mundo, não é só dano para exportação, é elevação do preço doméstico, já na safra de 2026-27, né? Aliás, tem umas notas técnicas produzidas pela Secretaria Executiva do Ministério da Agricultura, onde eu li primeiro sobre elas e fui atrás, foi um artigo na Folha de São Paulo, tá? E essas notas técnicas produzidas lá pela Secretaria Executiva do Ministério da Agricultura apontam um potencial déficit de fosfatos de 1 a 3 milhões de toneladas, ou seja, mais ou menos algo equivalente a 20% da demanda brasileira, né? É claro que, só para completar essa fala inicial, eu tenho também os canais monetário-financeiros que tendem também, inclusive, a atingir o Brasil. Não, tem ocorrido um impacto grande nas ações, no índice de dívida globais, né? E não tem onde se esconder, como bem disse a Emily Herbert, do Financial Times. Os rendimentos do Tesouro Americano têm oscilado em faixa ampla, mas com uma tendência a que os juros mais longos subam, né? Isso, inevitavelmente, não deixa de impactar o Brasil pelo lado. A própria trajetória esperada de queda da taxa básica Selic, né, foi amortecida, como nós vimos na última reunião do Copom, porque, ao invés de reduzir a Selic em 50 pontos básicos, reduziu só 25, como parte da espera para ver até que ponto nós vamos ter choques de preços aí no Brasil por conta da guerra. Então, embora, é claro, a ansiedade maior em relação à guerra esteja baseada no diesel e principalmente nos fertilizantes, o fato é que, mesmo com o aumento de preço do petróleo exportado brasileiro, o resultado líquido não é positivo para a economia brasileira. Aliás, eu acompanho de perto as projeções de crescimento das instituições e de bancos de instituições privadas, etc. Elas todas têm levemente já reduzido as projeções de crescimento do Brasil. Por exemplo, o relatório da OCDE, divulgado no mês passado, de perspectiva econômica interina, já reduziu. Eles estavam projetando o crescimento do PIB esse ano de 1,7% e eles já caíram para 1,5%. E no ano que vem, a OCDE projetava 2,2% e nesse ano e agora já caiu para 2,1%. Não, na verdade, isso em 2026, né? O fato é que e evidentemente que
essas revisões de projeção de crescimento, elas tendo como base digamos, o estágio do choque até agora, né? É evidente que esse choque pode prolongar-se e ser ainda mais doloroso. Para começar. Professor Otaviano, nós temos um período pré-eleitoral, onde as articulações aí dos partidos políticos para as candidaturas já estão a pleno vapor. O senhor já vê, diante desse cenário que o senhor trouxe para nós, algum comitê, alguma campanha, alguma fala antevendo já esse cenário? Nós estamos há pouco mais de 5 meses das eleições, onde em outubro, provavelmente, esse impacto da guerra do Oriente Médio, aqui no Brasil, estará mais saliente, mais forte, mais perceptível pela maioria da população. O senhor vê aí nos programas de governo já se desenhando alguma medida anticíclica, pró-ciclo, né, de crescimento e de desenvolvimento, geração de empregos e redução, principalmente o impacto da alta nos alimentos, e daí na inflação e a taxa de juros aí se mantendo nesse nível relativamente alto, como nós temos percebido, não? Não é boa notícia, evidentemente, eleitoral para o presidente Lula, claro, né? Se o custo de vida, assim como o custo de vida quebrou a popularidade do Trump aqui nos Estados Unidos, né, affordability, no Brasil também, é claro que o choque de preços, não apenas no transporte, mas também nos alimentos, não é bom eleitoralmente. Pois bem, medidas fiscais foram estabelecidas no Brasil para mitigar os efeitos da alta de preços do diesel, né? Aliás, como em muitos outros países, os países estão tentativamente reagindo ao choque, quer seja, no caso da Ásia, vários países da Ásia tentando reduzir o uso, o consumo de combustível, né? Feriado nas quarta-feiras, meu Deus, na Indonésia, nas Filipinas, também tirando um dia de trabalho, em outros lugares, na Coreia, uma campanha para reduzir a duração dos banhos e lavação de roupa deixada para o fim de semana e assim por diante. Quer dizer, os países estão reagindo, e também estão reagindo com medidas fiscais. No caso do Brasil, o governo, em 12 de março, eliminou, como a gente sabe, os impostos federais sobre o diesel, né, os COFINS. Ao mesmo tempo, também botou uma taxa de 12% sobre as exportações de petróleo bruto, né? É importante observar que as exportações mais altas de petróleo, por conta, inclusive, do preço, tendem a aumentar a arrecadação tributária, né? Eu lembro de ter visto uma estimativa pelo Ministério da Fazenda de que o barril do petróleo Brent, o preço internacional, né, a $100, levaria a um acréscimo de quase 1% do PIB em receitas adicionais em relação às projeções orçamentárias que tinham sido feitas para esse ano. Então, tem essa margem e por isso, a imposição de uma taxa de 12% sobre exportações de petróleo, o governo também botou um imposto de 50% sobre o que é exportado de diesel, né? E fez até um subsídio direto de 32 centavos por litro, o que dá mais ou menos 6% do preço de R$ 5,42 por litro, que era em 1º de março, sobre o diesel, né? E esse subsídio vai vigorar até dezembro do ano que vem, né? E, a rigor, todos os especialistas da área tributária e orçamentária que ouvi falar sobre esse assunto, eles sugerem que esse pacote, que já está em vigor através de medidas provisórias, né, mas
eventualmente vai ter que ser aprovado pelo Congresso, que esse pacote é fiscalmente neutro. Então, é uma margem de utilização de política fiscal para reduzir, sem dano no total do déficit público, para mitigar os efeitos sobre o diesel. Mas isso é diesel, né? Agora, no caso de fertilizantes, é a coisa mais complicada, porque não tem, digamos assim, a margem de manobra como essa no caso do diesel, né? Aí eu sou mais pessimista, aí não tem muito o que fazer. Aliás, é uma questão que, como a gente sabe, o único ponto vulnerável que a economia brasileira hoje tem e não está único nisso, é justamente a trajetória das contas públicas, né? Não é nada, digamos assim, que vai esteja com a exigência de resolução esse ano, mas quem quer que assuma o Palácio do Planalto, quer seja o Lula de novo, ou quem quer que seja, no ano que vem, vai ter que fazer algo em relação a isso. Vai ter que apertar um pouco mais digamos, as contas públicas para tirar da trajetória de dívida pública crescendo. Isso não é um problema hoje único do Brasil. É impressionante, são raros os casos de países avançados ou de países emergentes que não estão às voltas com dívida pública grande e necessidade de ajustamento, mas o fato a coisa que nos Estados Unidos vai piorar brutalmente com a explosão do gasto de orçamento militar, e com as isenções tributárias que o Trump aprovou no ano passado. Em certa medida, os juros aqui subindo já refletem isso. Então, realmente, fisicamente, não há muito o que fazer em relação a fertilizantes. É claro que, a longo prazo, é importante observar que um ponto favorável do Brasil, né, é o bio, né? É o biodiesel, justamente o que a revista The Economist chamou de arma secreta que o Brasil tem, né? Que é, de fato, uma vantagem enorme, porque, na extensão do possível, a utilização maior do biodiesel em substituição ao uso da gasolina é uma coisa não apenas ambientalmente boa, mas também, de um ponto de vista de defesa do país em relação à questão dos preços do petróleo, é um grande atributo, né? A agricultura aí salva, né? Mas, bom, ao mesmo tempo também rever a nossa estratégia de repousar, depender tanto de fertilizantes importados. É claro que isso tem que ser feito de uma maneira pela qual a substituição de importações não signifique produtos piores e mais caros, né? É o velho, sempre grande desafio toda vez que você tenta substituir a importação, né? Mas, a rigor, esse choque pode ser visto como uma espécie de alerta para o país, para rever um pouco a postura em relação ao modo como vem operando. Meu amigo Marcos Bianchi, professor do INSPER, né? Ele chama os fertilizantes de o calcanhar de Aquiles da agricultura, né? De fato, ele, no estudo que fez, ele mostrou claramente como a Guerra do Golfo criou uma combinação de fatores bem mais preocupantes do que o impacto que a guerra Rússia-Ucrânia teve em 2022, no que diz respeito aos fertilizantes, né? Um terço, aqui achei a estatística, um terço do comércio marítimo global de fertilizantes passa pelo Estreito de Hormuz, incluindo amônia, ureia e fosfatos.
E aí, portanto, com o fechamento físico do Estreito de Hormuz impede que os fertilizantes produzidos lá no Golfo cheguem no mercado, né? Além disso, esse não é o único, não, né? Tem o gás hélio que é produzido lá na região, isso vai afetar. Tem conexões até com inteligência artificial, com a produção de semicondutores e assim por diante. É um choque brutal, né? Agora, no caso do Brasil, os segmentos de maior risco para nós, nesse momento, é a ureia e o enxofre, né? A rigor, o preço do enxofre já vinha subindo antes mesmo do fechamento de Hormuz, né? E o enxofre é um insumo indispensável para produzir os fertilizantes fosfatados e o Brasil depende muito do Oriente Médio para suprir, né? Então, portanto, é como se a gente tivesse uma tempestade com várias frentes, né? Então, o choque é um choque de custos e, eventualmente, também de disponibilidade, de disponibilidade de fertilizantes, né, e de componentes de fertilizantes. E, nesse sentido, no contexto de um prazo, não tem muito que o governo brasileiro possa fazer. Professor Otaviano, nós estamos aqui para o nosso último bloco agora, e enquanto o senhor fala, não dá para a gente pensar que não temos espaço mais para impactos financeiros, econômicos, porque aqui perto, na nossa região aqui, estou aqui no interior, perto de Ribeirão Preto, e a gente recebeu o impacto da raiz, né, que é aquela medida extrajudicial de uma dívida enorme, não, que já causou impacto aqui, principalmente no emprego na nossa região. Algumas outras redes atacadistas também, varejistas grandes, e também a situação do agro, com endividamento relativamente grande, que uma demanda que deve surgir agora nesse período é a repactuação das dívidas, não? Ou seja, nós temos questões bem emergentes, não? Que já estão impactando, o senhor citou, o aumento do petróleo já está nas bombas aqui, e realmente o Banco Central já está mais cauteloso com a política monetária, né? Porque os seus efeitos são, de certa forma, até um pouco retardados, né, na economia, e fala-se nessa taxa um pouco alta por mais um longo período. Eu fico me perguntando se o senhor tivesse que tomar uma decisão ou começar a desenhar algumas políticas para a gente passar esse período com mais segurança alimentar, política, econômica, qual delas o senhor priorizaria aí na sua... Um rascunho um pouco assim, para a gente começar a pensar. A gente sabe que é muito difícil fazer esse exercício agora. Que bom que você mencionou, Jader, eu não tinha mencionado, que já estava sendo um desafio a coisa do endividamento, né, de empresarial e em vários setores. Isso, inclusive, tem sido responsável por todo mundo espera essa redução do crescimento do Brasil nesse ano, em função de maior conservadorismo empresarial em relação a financiamento. Essa é uma questão realmente que precede o choque, e o choque tende a agravar um pouco, não apenas como já falamos, pelo ritmo mais lento de queda de taxa de juros básica, mas também porque as condições de financiamento tendem a piorar no mundo todo. Não há milagre, Jader, não vou inventar aqui um milagre, uma solução simples, porque dar subsídio, digamos, criar um bolsa adicional por conta de preço de alimentos,
tudo bem, isso pode ser um efeito mitigador, mas não deixa de ser também problemático pelo lado fiscal, não é? A rigor, definitivamente não qualquer coisa que seja tipo subsídio para gasolina ou para diesel, porque isso funciona como Robin Hood de cabeça para baixo. Você reduzir na marra, botar subsídio para o consumo de diesel, quem usa não é o pobre, tá certo? O pobre é vítima, mas não é o grande usuário. Então, evidentemente que políticas diretas de tentativa de controle de preço na ponta do posto de gasolina ou coisa que o valha, ele é um tiro nos pés, ele é um custo e ele é concentrador de renda. Então, talvez uma coisa mais direcionada possível em pequena magnitude pudesse ser como aconteceu na época da pandemia, que foi um extra, mas desde que direcionado para as pessoas de baixo e assim por diante. Fora isso, não tem muita coisa que o governo possa fazer no curto prazo, não. As soluções são soluções que tomam longo prazo, tá certo? Acelerar a redução de dependência de combustíveis fósseis, essa sempre já estava presente antes mesmo do... E é interessante isso. Um dos efeitos da guerra vai ser acelerar isso. Quer dizer, em parte, tem países que vão, a rigor, ao invés que vão tentar usar mais carvão. China e Índia podem regredir na trajetória de redução da utilização do carvão, né? Mas, ao mesmo tempo, a China tem a seu favor a trajetória de descarbonização, de energia limpa que tem percorrido. Tornou-se o maior produtor, campeão mundial da tecnologia de energia limpa e tem feito os investimentos em postos de abastecimento de energia, etc. e tal, e tem permitido a frota de veículos chinesa se deslocar em relação ao uso de energia renovável, né? Quer seja solar, quer seja eólica e assim por diante, né? Mas tem lá também, em qualquer caso, vão usar carvão. A Europa, definitivamente, mais do que nunca agora, vai tentar seguir esse caminho, bom, particularmente se a gente levar em conta de que a energia nuclear, ela, tudo bem, alguém pode hesitar em classificá-la como energia limpa, né? Mas o fato é que, naquilo que diz respeito à mudança climática, a energia nuclear é limpa, né? E agora os alemães estão arrependidos de terem parado de produzir, enquanto que a França dá sorrisos por justamente ser menos dependente dos combustíveis fósseis por causa do uso de energia nuclear. A minha esposa é francesa e eu acompanho, através dela, no noticiário, a percepção de satisfação dos franceses por conta disso, né, por conta dessa opção. Então, no mundo inteiro, a gente vai assistir. Aliás, é uma coisa interessante, é claro que aqui nos Estados Unidos você tem agora, nesse momento, um presidente pró-combustíveis fósseis, né? Perfura, baby, perfura, né? E que desatou a produção, a colocação de usinas eólicas no mar, desmontou o pacote fiscal de apoio à energia limpa que o Biden tinha posto, etc. e tal. Agora, é interessante que quando eu vejo em relatórios privados, a malta empresarial já se deu conta de que a queda foi tão brutal nos custos de produção de energia limpa por conta do avanço dos chineses, que, hoje em dia, aquele diferencial de preço que existia em relação ao uso de combustíveis fósseis caiu brutalmente. Então, está se tornando
comercialmente é vantajoso transitar para energia limpa. E, evidentemente, que esse choque de petróleo vai, mais do que nunca, também reforçar essa tendência. É uma tendência clara. E, evidentemente, que isso o Brasil tem energia limpa, ou pelo menos consome mais de 50% de energia renovável, por conta da hidrelétrica, é claro, mas também por conta da eólica e da solar. E a gente, na medida do possível, seria bom acelerar justamente essa substituição da energia fóssil pela energia limpa. E, professor, nesse momento, enquanto nós estamos conversando aqui, a nave está se aproximando da Lua, lá, Pois é. né, para fazer o contorno um fato também, quem sabe, nos traga novas inspirações, novas ideias para um plus desse segmento de energia, né, outras formas de energia mais sustentáveis também, e economicamente também sustentáveis, né, professor? Assim é. Professor Otaviano, foi um prazer tê-lo conosco aqui, é sempre um prazer. E muito obrigado por essa fala. Principalmente, o que me chamou a atenção é que alguns navios ainda passaram pelo Estreito de Hormuz e ainda estão a caminho dos seus destinos, e como um efeito tsunami, né? Isso ainda não nos fez sentir aqui, do outro lado, o completo impacto desse evento. Desde já, professor, muito obrigado. Nós agradecemos imensamente, em nome do Instituto Fome Zero também, agradecimentos à Silvia, que aqui está nos acompanhando, e ao senhor. Obrigado, Silvia. Um forte abraço, até a próxima. Um abraço. E vai, Corinthians! Vai, Corinthians! Forte abraço, professor Otaviano.